O tema do Natal sempre despertou sentimentos profundos no coração humano: a alegria, a harmonia, lembranças de infância, família reunida e músicas que aquecem a alma. Mas ao mesmo tempo existe muita confusão sobre o que de fato deveria ser celebrado. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, os pilares de um sermão poderoso, um curso completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. O link do curso está na descrição abaixo. Você irá gostar, pois é dado por um pastor adventista muito conhecido, o pastor Leandro Quadros. Continuando. Quando abordamos esse assunto à luz da Bíblia e dos escritos de Ellen White, percebemos que o Natal carrega um propósito muito maior do que simples tradições humanas. Ele aponta para o maior presente já dado ao mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus declara em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto não fala de festas, luzes ou presentes, mas do amor divino derramado sobre a humanidade caída. E Ellen White confirma esse pensamento de maneira poderosa. No livro O Desejado de Todas as Nações, página 33, ela afirma: o dom do seu Filho expressa para o homem o amor de Deus de maneira incomparável. Esse dom era a revelação da graça, do amor e da misericórdia que nenhum outro ato poderia demonstrar. Assim, desde o princípio, compreendemos que o Natal não gira em torno do consumo, mas da salvação. Quando estudamos o tema mais profundamente, percebemos algo surpreendente: Ellen White nunca condenou a celebração do Natal em si, mas condenou o espírito mundano que se infiltra nesse período. Em Lar Adventista, página 477, ela escreve: e não se deve passar o Natal como dia de festa para se gastar grandes somas em presentes. Este não é o propósito para o qual o dia deve ser lembrado. Perceba que ela não diz que o Natal é pecaminoso. Ela diz que o uso errado do Natal é que se torna contrário aos princípios celestiais. O problema nunca é o dia, mas o foco do coração. É por isso que nesse ponto do vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo: o Cristo é o verdadeiro presente do Natal. Escreva isso agora para que essa mensagem se torne experiência espiritual. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Natal, portanto, pode ser um momento espiritual profundo ou pode ser uma temporada de superficialidade dependendo do uso que fazemos dele. Ellen White reforça isso quando escreve em A Verdade sobre os Anjos, página 152. Os anjos não vêm com a aprovação, o desperdício de recursos, o orgulho e a exaltação própria, demonstrados em muitas celebrações. A advertência é clara: e tudo o que exalta o ego humano não está em harmonia com o céu. Fica evidente que o problema não é comemorar, mas como comemoramos. Por isso, comente agora: eu escolho celebrar com propósito. Outro ponto essencial revelado por Ellen White é que esse período pode ser usado para abençoar outras pessoas. Ela não rejeitou o Natal, ela o redirecionou para o propósito original. Em Review and Herald, 9 de dezembro de 1884, ela declarou: não há pecado em selecionar esse dia para fazer dele uma ocasião especial para honrar a Deus e agradecer-lhe pelo dom de seu Filho. Observe que as palavras dela são muito fortes. Não há pecado. Isso destrói qualquer extremismo que tenta transformar o Natal em um evento diabólico. Para Ellen White, tudo que conduz a Cristo é aceitável diante de Deus e tudo que afasta de Cristo deve ser evitado. Portanto, o Natal pode ser um momento abençoado quando usado de maneira correta. Essa visão equilibrada é a chave para entendermos como devemos lidar com essa data. Comente agora: meu Natal será centrado em Jesus. Além disso, Ellen White orienta claramente que o Natal pode ser uma oportunidade para ensinar as crianças sobre Jesus. Em Lar Adventista, página 478, ela diz: pais, aproveitem o Natal como uma oportunidade para ensinar aos filhos que o verdadeiro valor está na vida de Cristo. Conduzam-nos à manjedoura e ao Calvário. Essa é a função espiritual dessa data: educar o coração das novas gerações. A Bíblia também nos lembra da importância desse ensino em Deuteronômio 6:7.
E as ensinarás diligentemente a teus filhos. Portanto, usar o Natal como um momento missionário dentro de casa é completamente bíblico e recomendado pelos escritos inspirados. Deus quer que o lar seja fortalecido através da reflexão sobre o nascimento de Cristo. Ellen White também escreveu que devemos ser cuidadosos ao julgar os outros por celebrarem ou não o Natal. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 327, ela afirma: "E não nos cabe ditar aos outros como devem agir em relação ao Natal. Alguns o veem como oportunidade de lembrar a Cristo e Deus aceita sua sinceridade." Essa citação destrói qualquer tentativa de impor regras humanas aos irmãos. Deus olha o coração, não a árvore decorada. Ele vê o propósito, não o calendário. Por isso, eu gostaria que você escrevesse agora nos comentários: "Em Cristo vê o meu coração." O ensinamento importante de Ellen White é que o Natal deve ser um tempo para ajudar os necessitados. Em Serviço Cristão, página 174, ela diz: "E neste tempo em que muitos gastam recursos em frivolidades, os filhos de Deus deveriam buscar os pobres, os doentes, os solitários, levando-lhes conforto e esperança." Isso bate diretamente com o espírito da verdadeira religião descrita em Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Portanto, o Natal é um chamado missionário. Quando celebramos ajudando, fortalecemos aquilo que Jesus realmente faria. Essa é a essência do Evangelho. Ellen White também alertou para que não transformemos a árvore de Natal em um ídolo. Em Review in Herald, 9 de dezembro de 1884, ela escreveu: "Podemos colocar uma árvore em nossas igrejas, desde que ela seja usada para um propósito inteiramente santo, recolher ofertas para a obra de Deus." Ela não condenou a árvore. O problema não é a árvore. O problema é o coração que a coloca acima de Cristo. Quando usada corretamente, a árvore se torna apenas um objeto decorativo. Quando usada de forma errada, torna-se uma distração espiritual. O foco deve ser Cristo. Comente agora: Jesus acima de tudo. É fundamental compreender que o Natal não é uma ordenança bíblica. Não somos obrigados a celebrá-lo, mas segundo Ellen White podemos usá-lo para exaltar Jesus. Em O Lar Adventista, página 478, ela diz: "E se o Natal é celebrado, deve ser celebrado de maneira a honrar a Cristo." Isso resume tudo. O Natal pode ser um momento santo ou pode não ser. Depende de como você vive. E hoje eu pergunto: qual será o propósito do seu Natal? Se você está gostando, escreva nos comentários: "Meu Natal pertence a Jesus." Ao aprofundarmos ainda mais a compreensão do verdadeiro significado do Natal nos escritos de Ellen White, encontramos um chamado constante para elevar nossa mente acima das distrações humanas e focar no propósito da vinda de Cristo ao mundo. White mostra que o nascimento de Jesus não foi apenas um acontecimento histórico, mas uma revelação do caráter de Deus ao universo e o desejado de todas as nações. Página 48, ela revela: "A vinda de Cristo ao mundo foi o maior evento de todos os tempos. Ele veio revelar o Pai e manifestar o seu amor a toda a criatura." Portanto, nesse período em que muitos se concentram em luzes e festividades, somos convidados a contemplar a profundidade da encarnação de Cristo. Isso não é apenas uma data comemorativa, mas uma oportunidade de reverenciar o maior milagre já realizado: Deus se fazendo homem. Comente agora: "Senhor, abra meus olhos para o verdadeiro Natal." A Bíblia reforça essa verdade com clareza. Em João 1,14 está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." Este é o cerne do Natal. Não há símbolo humano que possa expressar a grandeza dessa verdade. Jesus habitou entre nós, caminhou entre seres humanos frágeis, sentiu nossas dores, assumiu nossa natureza. Ellen White explica este ponto com palavras profundas. Em O Desejado de Todas as Nações, página 49. Ela diz: "Em Cristo se uniu à humanidade por toda a eternidade. Ele identificou-se com o homem para que pudéssemos compreender o amor do Pai." O Natal, portanto, não é apenas sobre um bebê numa manjedoura, mas sobre a ponte eterna estabelecida entre o céu e a terra. É impressionante como Ellen White enxerga o Natal como uma oportunidade missionária.
Ela não deseja que o povo de Deus rejeite essa data, mas que a use como meio de evangelização. Em Lar Adventista, página 478, ela afirma: o Natal deve ser uma oportunidade de demonstrar nosso amor por Deus e pelos semelhantes. Usem esse tempo para fazer o bem, para dar testemunho da fé que professam. Isso significa que o Natal pode ser uma poderosa ferramenta para levar o Evangelho a familiares, amigos e até pessoas distantes da fé. Você pode compartilhar um texto bíblico, uma mensagem, um gesto de carinho que conduza o coração de alguém a Cristo. Por isso, escreva nos comentários: quero viver o Natal de maneira missionária. Ellen White também destacou a importância de não transformarmos o Natal em uma temporada de desperdício. Em Conselho sobre Mordomia, página 295, ela adverte: no Natal há uma tendência a gastar em excesso, quando na verdade este deveria ser um tempo de economia e generosidade para com a obra de Deus. Diante dessa realidade, escreva nos comentários: eu dependo totalmente da graça de Deus. A Bíblia reforça essa mesma mensagem de maneira poderosa em Tito 3,5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Quando entendemos que tudo começa e termina na misericórdia divina, percebemos que o Natal é uma celebração da misericórdia, não da performance humana. E esse é o grande problema que White combate: a tendência humana de transformar algo espiritual em algo superficial. Ela afirma em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 282. Satanás tem se apoderado do Natal para desviá-lo de seu verdadeiro propósito, enchendo-o de frivolidades e orgulho. Quando deixamos que o mundo dite o tom do Natal, perdemos o caráter espiritual que Deus deseja restaurar em nós. Outro ponto profundo que Ellen White destaca é que o Natal deve nos lembrar da missão de Cristo em nossa vida. Ele não veio apenas para nascer, ele veio para salvar. E se Cristo veio com um propósito tão claro, nós também devemos viver com propósito. Em O Desejado de Todas as Nações, página 195, ela afirma: a missão de Cristo foi revelar Deus ao mundo e convidar os seres humanos a participarem dessa mesma missão. Isso significa que o Natal é um chamado ao discipulado. Não basta contemplar o nascimento, é necessário seguir o caminho daquele que nasceu. A Bíblia confirma isso em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Natal, portanto, não termina no dia 25. Ele continua todos os dias na vida daqueles que seguem a Jesus. Ellen White também deixa claro que os cristãos podem transformar o Natal em um momento de renascimento espiritual. Em Lar Adventista, página 478, ela diz: o Natal pode e deve ser uma oportunidade para renovar o compromisso com Cristo e relembrar seu sacrifício. Isso é profundo porque nos mostra que o Natal não aponta apenas para o nascimento, mas também para a cruz. Outro ensinamento essencial é que Ellen White vê o Natal como uma oportunidade para expressarmos amor cristão, não apenas dentro da família, mas para além dela. Ela afirma em Serviço Cristão, página 175. O Natal deve despertar em nossos corações o espírito de benevolência e missão. Isso significa que devemos olhar para os necessitados, para os solitários, para aqueles que estão sofrendo. Mesmo Jesus, ao nascer, foi cercado de simplicidade e pobreza. Isso nos mostra que Deus tem um olhar especial pelos humildes. A Bíblia confirma isso em Lucas 2,10. E o anjo lhes disse: e não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Essa expressão para todo o povo revela o caráter inclusivo da salvação. O Natal, então, é a celebração da inclusão divina. Ninguém está excluído do convite ao reino de Deus. Ellen White também nos alerta sobre o perigo de levarmos o Natal para o extremo da superstição ou condenação absoluta. Ela adverte contra posições extremas em Mensagens Escolhidas. Volume 2, página 326. Não devemos pôr de lado o Natal como se fosse um pecado celebrá-lo. Se o fizermos, deixaremos de usar uma oportunidade que pode ser consagrada ao Senhor. Ou seja, condenar o Natal indiscriminadamente é perder a chance de usá-lo para evangelização. Ao mesmo tempo, celebrá-lo sem Cristo é tornar o dia vazio. O equilíbrio espiritual é o caminho seguro, um aspecto profundo que muitos desconhecem.
É que Ellen White defendia a ideia de que certos símbolos podem ser usados de forma santa, desde que o foco espiritual seja mantido. Em Heavy and Herald, 9 de dezembro de 1884, ela diz: uma árvore de Natal em nossa igreja não precisa ser um mal. Ela pode ser usada para o bem, para apresentar ofertas ao Senhor. Isso nos ensina um princípio espiritual importantíssimo. O símbolo não é o problema. O uso do símbolo é o que determina seu valor espiritual. Enquanto muitos se perdem em compras, disputas familiares, decorações e pressões sociais, a serva do Senhor nos lembra que o foco deve ser completamente outro. O Natal é uma ocasião especial para contemplar o amor de Deus, pois foi nesse domínio que se revelou o interesse infinito do céu pela humanidade. Ellen G. White, Signs of the Times, 15 de dezembro de 1887. Perceba como Ellen White não condena o Natal em si, mas as distrações que escondem Jesus. Ela chama esse período de uma oportunidade espiritual, não de uma festa secularizada. E é justamente por isso que precisamos de um reavivamento nessa época. Diga nos comentários: eu escolho Cristo acima de tudo. A encarnação de Cristo é o coração do Natal. Ellen White descreve de forma magistral: Cristo foi tratado como nós merecemos, para que pudéssemos ser tratados como Ele merece. Ele foi condenado por nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual não tínhamos participação. Ele sofreu a morte que era nossa, para que pudéssemos receber a vida que era dele. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 25. Quando entendemos isso, percebemos que o Natal não é sobre luzes, mas sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é sobre eias, mas sobre o pão vivo que desceu do céu. Não é sobre presentes, mas sobre o maior presente que a humanidade já recebeu. Se essa verdade toca você, comente: Jesus é meu presente maior. Mas Ellen White também traz advertências. Ela viu profeticamente o perigo de transformar o Natal em idolatria moderna. Satanás tem se aproveitado desta época para introduzir seus enganos, desviando a atenção das pessoas de Cristo e levando-as à exaltação própria, ostentação e gratificação pessoal. Ellen G. White, Review and Herald, 11 de dezembro de 1879. Essas palavras se cumprem diante dos nossos olhos. Pessoas endividadas, famílias brigando por causa de presentes, jovens seduzidos por festas que nada têm de cristãs. O que deveria ser uma celebração da humildade de Cristo virou uma vitrine de vaidades. O que deveria ser um tempo de reflexão virou uma temporada de consumo compulsivo e o que deveria ser um período de oração virou uma época de distração. Se você escolhe fugir desse engano, escreva nos comentários: eu rejeito o Natal do mundo e escolho o Natal de Cristo. Ellen White também fala sobre a importância de ensinar às crianças o verdadeiro significado dessa data. Pais, educai vossos filhos no espírito do Natal, como Deus o designou, para lembrar o dom do céu, para cultivar a bondade e a generosidade, para trazer alegria aos necessitados e conforto aos aflitos. Ellen G. White, The Advent Home, página 478. Ela afirma que não há pecado em dar presentes, desde que isso seja feito com propósito espiritual e nunca como competição, luxo ou vaidade. O presente deve conduzir a Cristo, não ao orgulho. Como ela diz, não devemos permitir que o Natal se transforme em uma carga ou em uma ocasião de extravagância, mas podemos torná-lo um dia de alegria ao lembrarmos da bondade de Deus. Ellen G. White, Counsels on Sevard, página 296. Portanto, se você deseja que sua casa reflita esse espírito, escreva: Jesus seja o centro da minha família. A Bíblia confirma essas verdades. O apóstolo João declara: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O apóstolo Paulo reforça: graças a Deus por seu dom inefável. 2 Coríntios 9,15. E o profeta Isaías já havia anunciado séculos antes: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9,6. Toda a Bíblia aponta para Cristo como o centro da redenção e Ellen White apenas ecoa essas verdades inspiradas. Agora chegamos ao apelo final.
O Natal está próximo, mas talvez o seu coração esteja distante de Deus. Talvez enquanto as pessoas sorriem, você esteja enfrentando batalhas silenciosas. Talvez enquanto outros acendem luzes, você esteja caminhando em trevas interiores. Talvez enquanto alguns celebram, você esteja cansado, angustiado, sobrecarregado. Eu quero que você saiba que Jesus veio exatamente por isso. Ele veio para os feridos, para os solitários, para os quebrados, para os culpados, para os que perderam o rumo, para os que choram. Ellen White diz: Cristo tomou a natureza humana para alcançar o homem em sua fraqueza, elevar o caído e trazer esperança ao desesperançado. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 311. Se você deseja entregar seu Natal e sua vida totalmente nas mãos de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu te entrego meu coração. Eu quero orar por você. Quero mencionar sua cidade, seu nome, sua necessidade. Por isso, agora mesmo, escreva aqui seu nome e sua cidade. Eu vou orar por você com carinho. Amém.